Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o 8º ano. E nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre equação polinomial de segundo grau do tipo ax² igual a b. Em aulas anteriores, nós estudamos as equações do primeiro grau, que são equações, cujo expoente das incógnitas é 1. Nesta aula, nós vamos estudar um tipo de equação cujo expoente da incógnita é 2. Então, para compreendermos isso melhor, nós vamos acompanhar aqui esta situação. Considere um terreno com formato retangular que será dividido em 2 terrenos iguais com formato de quadrado. Então, nós temos aqui do lado, um terreno, o formato do terreno que é retangular e será dividido em 2 terrenos iguais com formato quadrado. Se a medida da área do terreno retangular é 288 metros quadrados, qual será a medida do comprimento do lado dos terrenos com formato de quadrado? Como não sabemos qual é a medida do lado, deste quadrado, nós vamos indicar aqui por x. E x aqui também do lado, porque quadrado tem os lados com a mesma medida. Percebam que neste quadrado nós temos lado medindo x. Aqui também nós temos as mesmas medidas para o outro quadrado, tá? Então, aqui nós temos a medida do lado do terreno retangular, igual a 2x. Agora, nós vamos apresentar aqui o cálculo da área para o quadrado. Para calcularmos a área de um quadrado, nós devemos apenas multiplicar lado vezes lado. Então, nós temos aqui como sendo o lado deste terreno quadrado como sendo x. Então, nós vamos multiplicar x vezes x, que corresponde aqui a x ao quadrado. Se o terreno retangular ele é formado pelos 2 terrenos quadrados, então nós temos aqui que a área do terreno retangular é igual a 2x ao quadrado, tá? Olha, a área desse terreno aqui é x ao quadrado e a área deste terreno aqui é x ao quadrado. Portanto, a área total deste terreno retangular é 2x ao quadrado. Então, nós temos que 2x ao quadrado, que é a área do terreno retangular, é igual a 288. 2x ao quadrado igual a 288. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. O maior grau aqui, para a incógnita, é 2. Então, nós vamos resolver agora essa equação do segundo grau da seguinte forma. Isolando o valor de x em um dos membros. Nós temos aqui, olha, antes da igualdade, nós temos o primeiro membro, tá? O primeiro membro. Depois da igualdade, nós temos o segundo membro. É o mesmo procedimento que fazemos, tá? Para a equação do primeiro grau, tá? Primeiro membro, segundo membro. Agora, nós vamos isolar o valor de x em um desses membros. Percebam que nós já temos aqui isolado o valor de x, tá? Ele já está aqui no primeiro membro isolado. E para resolvermos essa equação do segundo grau, nós vamos dividir os 2 membros por 2, tá? Nós vamos aqui continuar com a ideia da balança. O que adicionarmos de um lado, vamos adicionar do outro. Então, se vamos dividir
o primeiro membro por 2, tá? Nós vamos dividir também o segundo membro por 2. Vejam que nós temos aqui 2x ao quadrado dividido para 2, eu tenho aqui x ao quadrado. E 288 dividido para 2, eu tenho aqui 144. Percebam que aqui eu tenho um número que é elevado ao quadrado, resulta em 144. Então, para os valores aqui de x, tá? Nós temos aqui duas opções, tá? Nós temos aqui menos 12 e x igual a mais 12, tá? Por quê? Porque menos 12 ao quadrado resulta em 144. E 12 ao quadrado corresponde a 144. Então, nós temos dois valores para x, um positivo e outro negativo. Mas como estamos tratando aqui, tá, de medidas, nós vamos considerar apenas o valor positivo, que é 12. Então, a medida do comprimento do lado do terreno com formato de quadrado é de 12 metros. As equações que podem ser escritas na forma ax ao quadrado mais b igual a zero, em que a e b são números reais com a diferente de zero, elas são chamadas de equação do segundo grau, tá? Equações do segundo grau incompletas. Equações do segundo grau incompletas. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. X ao quadrado menos 3 igual a zero. Outro exemplo aqui de equação do segundo grau. Menos 3x ao quadrado igual a menos 27, tá? Equação do segundo grau incompleta. Outra equação do segundo grau incompleta, esta daqui. 2,5x ao quadrado igual a zero. Uma piscina em fase de construção precisou ser coberta por uma lona com formato de quadrado, cuja área mede 81 metros quadrados. Qual é a medida do comprimento do lado dessa lona? Então, se a lona tem um formato quadrado, então todas as medidas desse lado são iguais. Como não sabemos qual é a medida do lado da lona, nós vamos representar aqui por x, tá? Então, nós temos aqui que a área desse quadrado corresponde a 81 metros quadrados. Então, nós vamos apresentar aqui a área do quadrado, que corresponde a lado vezes lado. Então, como lado mede x, eu vou multiplicar aqui lado vezes lado, que é igual a x ao quadrado. Como a área é igual a 81 metros quadrados, nós temos aqui que x ao quadrado é igual a 81 metros quadrados. Para resolvermos essa equação do segundo grau, nós vamos apresentar aqui os valores que, elevado ao quadrado, resultam em 81. Percebam que nós temos dois valores que satisfazem, né, essa equação, a solução dessa equação. Então, nós temos aqui x igual a menos 9 e x igual a mais 9, tá? Se você elevar cada um desses valores ao quadrado, você vai obter 81. Como estamos tratando aqui de medidas, vamos descartar aqui, tá? Esse valor negativo. E vamos utilizar aqui apenas o valor positivo, tá? Então, a medida do comprimento do lado dessa lona corresponde a 9
metros. Resolva as equações do segundo grau apresentadas a seguir. Percebam que aqui no item A, nós temos uma equação do segundo grau muito simples, porque basta apenas apresentarmos aqui um número que é elevado ao quadrado resulte em 36. Então, nós temos aqui dois valores para x, menos 6 e x igual a 6. Percebam aqui que se elevarmos menos 6 ao quadrado, vamos obter 36, porque menos 6 vezes menos 6 resulta em 36. E se elevarmos também 6 ao quadrado, nós vamos ter como resultado 36, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, o conjunto solução para esta equação é menos 6 e 6. Já para o item B, nós temos aqui uma equação do segundo grau, tá? Onde nós vamos precisar isolar o valor de x para iniciarmos a resolução dessa equação. Para isso, nós vamos adicionar ao primeiro membro 128 e nessa ideia da balança, nós vamos também adicionar 128 ao segundo membro, tá? Então, nós temos aqui no primeiro membro 2x ao quadrado igual. Aqui, eu adicionei no segundo membro 128. Então, aqui, 128 mais 0, 128. Agora, eu vou dividir os dois membros dessa equação por 2. Então, 2x ao quadrado, eu vou dividir por 2. E 128, eu também vou dividir por 2. A escolha de dividir por 2, tá? Partiu daqui. Se fosse 5x ao quadrado, dividiríamos aqui por 5, tá? Então, 2x ao quadrado dividido por 2, nós temos aqui x ao quadrado. E 128 dividido para 2, nós temos aqui 64. Percebam que nós temos dois valores que elevado ao quadrado resulta em 64. Nós temos aqui x igual a menos 8 e x igual a 8. Então, o conjunto solução para esta equação é menos 8 e 8. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.